Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Sinais. Muitos sinais. Esse ano de 2023, nós observamos muitos sinais. Sinais e mais sinais. Nunca houve tantos sinais como está acontecendo agora em 2023. Nós estamos no mês 2 de fevereiro e nós observamos que a terra geme devido à maldade do homem, devido ao homem a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo se afasta do Criador, implantando em si mesmo as suas próprias leis, leis estas humanas, leis terrenas, leis contrárias ao Criador. Queridos, Jesus deixou para nós meditarmos na Escritura. Quando verdes todas essas coisas acontecer, sabeis que está próximo a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o Deus Pai cumprindo a sua palavra neste mundo. Eu tenho editado muitos vídeos mostrado as intempéries, os cataclismas e aquilo que está na Escritura, Mateus 24 e do Apocalipse. Meu querido e amado irmão, eu também tenho trazido o alerta às pessoas dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos mercenários, aqueles que buscam o teu dinheiro, propostas miraculosas, de engano, o qual esses mesmos que fazem isso têm o espírito do anticristo, o espírito do erro, e pregando a mentira e o engano. Eu tenho mostrado a escatologia, o qual Jesus ensinou, ao qual Jesus trouxe pela sua palavra que ia acontecer nesse mundo. Bem, se você ler Mateus 24, você vai ver lá que ele mostra para nós guerras, rumores de guerras, peste e fome. Mas isso seria só o princípio de dores, o começo de dores. Mas nós estamos observando que já passou por essa fase de dores e princípio de dores. Nós estamos vivendo agora o tempo do ecumenismo, nós estamos vivendo a lei do anticristo, daqueles que se punham contra Deus. Nós vivemos o tempo que a lei de Deus, a lei do Pai, a lei do Criador, as leis de Jesus, as leis colocadas por Deus, intermédio de Jesus e dos apóstolos,
elas têm sido deixadas de lado, meus irmãos. A palavra diz bem claro que o anticristo, que o governo meia-meia da besta, que o governo político, pois o governo da besta é o governo político, ele ia se colocar contra Deus. Ele ia mudar os tempos e as leis, e assim tem acontecido. As leis do anticristo, as leis dos governos políticos do mundo todo, de esquerda, dos bodes, estão sendo implantadas, estão legalizando o pecado, estão legalizando tudo que é errado, se opondo contra Deus. Mas está escrito que o anticristo, que o governo meia-meia da besta, que é o governo político, ele ia se opor contra Deus. E o que Deus diz que é pecado, que é errado, que leva à morte, eles iam dizer que não. Eles iam se opor. Aliás, eles são opositores. Diabo. A palavra diabo quer dizer opositor. O diabo, que é opositor a Deus, tinha soprado no ouvido dos homens, até mesmo de pastores, ou supostamente daqueles que se dizem ser pastores, mas não são mercenários, são enganadores, são os bodes, são lobos transvestidos de ovelhas e estão levando o povo ao inferno. Não é se pregado o arrependimento, não é se pregado contra o pecado mais, pois hoje se pregar-se a palavra contra o erro, contra o pecado, então eles dizem que isso é discurso de ódio. Devido ao pecado dos homens, devido às situações terríveis que estamos vivendo na terra, nós se enquadramos lá no capítulo 4 de Oséias, que diz que o homem somente engana, rouba, traz adultério na palavra, prostitui a palavra, engana com a palavra, mata, engana, enfim, todos os pecados estão instituídos ali, que Deus está vendo e mostrando. E diz mais ali em Oséias 4, e não me vingaria, diz o Senhor, dessas coisas, não traria juízo sobre a terra, eis que eu tenho a contenda contra os moradores da terra. Diz a palavra do Senhor lá em Oséias capítulo 4. Eu até reflito muito naquela palavra e muitas vezes as pessoas não compreendem, mas por que morrem tantos inocentes, crianças, enfim, não dá para entender. E às vezes eu ouço pessoas dizer assim, mas por que Deus faz isso? Porque Deus é justo. Porque Deus, não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Ele criou tudo e todos, é dele. Ele faz o que ele quiser e a hora que quiser. Mas dentro dessa mensagem, dentro dessa palavra, eu digo para você que, na verdade, ele coloca para mim, coloca para você, coloca para a humanidade bênção e maldição. Ele coloca diante de você, de mim, de todas as suas criaturas, do ser humano, ele coloca, eis que eu coloco diante de vós bênção e maldição. Eu digo para você, escolha a bênção para que te vá bem. Qual é a bênção? As leis, os decretos, os mandamentos, os ensinos que ele deixa para nós vivermos e ser agraciados, e principalmente no dia de hoje, no tempo da graça em Cristo Jesus, nós possamos vir e fazer o reconcílio com Deus Criador, em nome do Senhor Jesus, em nome do seu Filho, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, muitos sinais.
Sinais e mais sinais. As pessoas perderam o temor. Eu até digo assim muitas das vezes que se diz ter muitos ateus que não creem em Deus, mas quando a situação vem ao seu lado, quando o bicho pega, como se diz o outro, como se diz, né? Como dizemos muitas vezes, quando as situações ficam difíceis, quando a coisa realmente vem, aflora, explode e as pessoas veem a morte, até mesmo os ateus, eles gritam: ai meu Deus. Eles citam Deus, porque no seu inconsciente, na verdade, está lá o chip da verdade de Deus, da criação de Deus, que existe um ser mais supremo, que existe um Criador, e ali está gravado, que há um sentido da vida do outro lado, acabando esta. Então as pessoas gritam: ai meu Deus, mesmo sendo ateus. As pessoas se prostituem espiritualmente, dizendo, adulteram a palavra de Deus, desobedecem, são rebeldes. Mas quando vem o juízo de Deus, quando vem os cataclismas, quando vem a enfermidade, quando vem a diversidade da vida, aí eles querem Deus. Aí eles buscam Deus. Aí eles querem a ajuda de Deus. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que Deus não ouve pecadores. Hã? Nossa, que contradição, mas Jesus não morreu pelos pecadores? Mas a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Agora eu vou ensinar você. Deus não ouve pecadores não arrependidos. Deus ouve pecador arrependido. Observe a oração lá do justo. Ou observe a oração lá do fariseu e do pecador. O fariseu dizia que tinha Deus, que obedecia a lei, mas ele estava desviado da verdade. Ele falava de Deus, projetava a Deus, ele dava oferta, ele dizimava, ele era um religioso, sentido carnal. Não era um religioso diante de Deus, porque religião quer dizer religar. Ele não era religado a Deus, ele era religado a um sentido humano. E ele orava, se exaltava, não sou como os demais homens que estão aí, ó. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu jejuo 5 dias por semana. Aí vê o pecador, arrependido da sua desgraça. Ele começa a orar e diz: Senhor, eu não sou digno de olhar para os céus. Ele reconheceu a sua miséria. Ele não estava ligado a uma igreja, a um pastor, a um ministério, a uma placa. Não. Ele somente reconheceu: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu, eu sou um miserável pecador. Mas aquelas palavras, aquela oração vinha do coração. Aí Jesus diz: a quem vocês acham que Deus ouviu? O religioso que estava indo todos os dias na igreja, que jejuava, dava oferta, que se apresentava às pessoas, à sociedade, como um cristão, como um homem de Deus? A qual vocês acham que Deus ouviu? E Jesus dá a nos entender e mostra que Deus ouviu o pecador arrependido, e não aquele que estava dentro de um templo, dentro de uma igreja, se dizia ser cristão, até mesmo era um obreiro ou um pastor. Deus ouve sim o pecador arrependido. Deus não ouve pecador que não se arrepende. Se o pecador só quer fazer barganha, vou te dar 10 mil para receber mais 100 mil, 10 vezes mais. Olha, eu sou pecador, mas olha, Jesus é teu filho, mas eu não preciso obedecer os ensinos deles. Eu não preciso obedecer o ensino de Jesus. Deus, eu acredito no Senhor. Eu acredito que você fez o céu e a terra, mas só que eu não vou me batizar. Senhor Criador, Deus, eu acredito no Senhor, que o Senhor existe, que o Senhor fez o céu e a terra, mas eu não vou obedecer às leis, não, os novos mandamentos que Jesus deixou, eu não vou obedecer, não precisa. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor, eu não preciso aceitar Jesus, não. Eu aceito o Senhor. Jesus também está no meu coração.
Jesus não é açougueiro. Jesus não quer só seu coração. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo, você é o templo. Ele quer fazer morada. Ele quer usar a sua boca. Ele quer usar o teu intelecto, o teu entendimento, o teu racional. Então você tem que viver aquilo que ele ensina. Então você tem que aceitar o convite de Jesus. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, a mim, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai. O próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, disse: honrarei os que me honram. O próprio Deus disse isso. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Não é porque Deus tem amor, ou é o amor, que nós devemos ignorar os seus mandamentos e leis deixadas por Jesus pelos apóstolos. Por isso que nós vemos nos dias de hoje, atuais, em 2023, daqueles que se diz ser supostos cristãos, mais de 60% dos brasileiros se diz ser cristão. Os idólatras se diz ser cristão. Os espíritas se diz ser cristão. Todo mundo se diz ser cristão de Cristo. Mas a palavra diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. A peneira de Deus vai peneirar. Muitos chamados, poucos escolhidos. Querido, não busque a Deus somente na hora da tua necessidade, não. Busque a Deus em nome de Jesus, sabendo que Ele é teu Pai, teu Criador, que te ama e quer te salvar. Mas para te salvar, para te dar a herança eterna, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma mudança de vida diante do Senhor. Tenho que obedecer aquilo que Jesus disse: vocês querem vir após a mim? Vocês querem vir? Então tome a tua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. A palavra de Jesus é bem clara: Ele não ofereceu dinheiro nem prata, nem riqueza. Nunca. Ele falou para você renunciar a tudo. Renuncie a si mesmo e segue-me. A mensagem do Senhor Jesus, ao contrário dos mercenários, ao contrário dos falsos apóstolos, Ele disse: olha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por causa da boa nova, por causa do evangelho. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome e porque eu vou estar em vocês. Porque vocês vão pregar a moralidade, vocês vão pregar o reino dos céus, vocês vão pregar contra os atos pecaminosos, vocês vão pregar contra o pecado. E por isso vocês vão pregar a verdade. E quando vocês pregar a verdade, eles vão odiar vocês. Mas Ele já mostrou bem claro para mim e para você, dizendo que vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Vós sois forasteiros, vós sois peregrinos, estão só de passagem por esse mundo. O vosso reino está nos céus, a vossa pátria está nos céus. Por isso eu vos digo: ajuntais tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam. Jesus ensinou tudo isso, coisas que os mercenários, os falsos profetas, os falsos irmãos não ensinam. Lhe pregam coisas da vaidade, coisas passageiras deste mundo. Eu digo a você, para você ser homem trabalhador, ou mulher, um jovem, um ancião trabalhador, fazer a tua parte, compre como se não comprasse. Aqueles que vão se casar, casem como se não fossem se casar, porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus.
dia depois da visita de Joe Biden à Ucrânia, o presidente da Rússia anunciou a suspensão do último acordo nuclear firmado com os Estados Unidos. Vladimir Putin subiu o tom e fez novas ameaças e acusações contra potências do Ocidente que estão apoiando a Ucrânia. Vladimir Putin anunciou nesta terça-feira que a Rússia suspendeu sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear New START. O líder russo ameaçou realizar novos testes nucleares se o governo americano fizer primeiro. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New START. Элиты Запада не скрывают свои цели. Нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. И соответствующим образом будем на это реагировать. Putin também declarou que os ocidentais e o governo da Ucrânia são os culpados pela continuidade da guerra no país vizinho. O conflito completa um ano no dia 24 de fevereiro. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia, por sua escalada, pelo número de vítimas, é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros. Os Estados Unidos classificaram como um absurdo as falas de Putin. O presidente Joe Biden, que está em viagem na Polônia, vai fazer um discurso na tarde desta terça-feira no Castelo Real de Varsóvia. Perto da hora do fim do mundo. Nesta terça-feira, o Boletim de Cientistas Atômicos atualizou o relógio do juízo final, que mede simbolicamente o fim dos tempos. A humanidade saiu de 100 para 90 segundos para meia-noite, ou seja, o mundo jamais esteve tão perto do cataclisma planetário. O grupo, que descreve o relógio como uma metáfora do quão próximo está a humanidade da autoaniquilação, atribuiu o avanço à guerra na Ucrânia, às tensões nucleares e à crise climática. A cada ano, a Junta de Ciência e Segurança do Boletim e patrocinadores, entre eles 11 vencedores de prêmios Nobel, tomam a decisão de reposicionar os ponteiros. Quando criado em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o relógio marcava que faltavam 7 minutos para meia-noite e chegou a ficar a 17 minutos para o horário do apocalipse ao fim da Guerra Fria. Mas desde janeiro de 2020, o relógio marcava 100 segundos. As palavras do líder russo foram ditas hoje, durante um discurso direcionado à elite econômica e militar do país.
Às vésperas da invasão da Ucrânia completar um ano, Putin afirmou que a guerra vai continuar. O russo também disse que os Estados Unidos e os europeus querem destruir o seu país e que é impossível vencer a Rússia em campo de batalha. A própria Folha de São Paulo escancarou em um editorial o quanto a guerra da Ucrânia ela foi capaz de fortalecer e consolidar uma nova ordem mundial. E o Brasil faz parte dessa nova ordem, e o que a gente percebe e o que a gente vai trazer para vocês na análise de todo esse contexto é gravíssimo. Também teve decisão recente aqui no Brasil acerca de proibição de liberdades que consolidam essa nova ordem mundial. E por fim, na Nicarágua agora, algo absurdo e abjeto acaba de acontecer. E o Brasil está envolvido nisso pelo silêncio, pela sua omissão. Bom, mas bora lá, vamos começar com matéria. Olha só esse editorial da Folha de São Paulo. Pessoal, mas eu acredito que esse editorial pegou direto na veia do que realmente está acontecendo após a guerra da Ucrânia, após esse momento maluco que o Brasil vem vivenciando. Folha de São Paulo. Primeiro ano da guerra da Ucrânia consolida uma nova ordem mundial. Um ano após os primeiros mísseis russos atingirem a Ucrânia, o mundo passa por uma transformação geopolítica tão incerta quanto o desfecho do maior conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A questão geopolítica no mundo está, virando de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa, depois desses ataques, depois desse início dessa guerra, uma coisa política ninguém pode negar. É o ressurgimento da esquerda, uma ideologia política que quase que o mundo já reconhecia como algo derrotado, a questão do comunismo, do marxismo estrutural. O mundo já tinha visto que aquilo era uma aberração da União Soviética, a Rússia com o leninismo e tudo aquilo que você já está acostumado. O mundo já tinha visto aquilo como uma aberração. Entretanto, isso veio ganhando força e basta você olhar o mapa da América Latina hoje, está tudo vermelho, tá? Lá nos Estados Unidos elegeram o Biden, tá? Que só não se declara comunista porque é um país, um dos maiores defensores da liberdade que pode se ter, e mesmo assim colocou um cara de esquerda no poder. Ou seja, a gente vê que tá havendo um avanço dessa cultura progressista, e isso é arriscado para para o mundo como um todo. Porque se a gente for olhar dentro da análise dessa nova ordem mundial, o interesse deles é a dominação do povo e não a manutenção das liberdades, tá? E vocês querem um exemplo sobre isso? E aqui a própria Folha de São Paulo, nesse editorial, fala isso. Vocês querem um exemplo disso, da dominação, do controle da geopolítica? Olha só isso aqui, tá? E tem a ver com o Brasil. Matéria também da Folha de São Paulo. A Alemanha faz retaliação e veta a exportação de blindado brasileiro após Lula negar munição para a Alemanha, para a Ucrânia, tá? Então, vamos entender isso aqui. Lula está querendo pagar de paz e amor, o Lula paz e amor, o Lula Mandela, né? O que acontece na prática? Na prática, a economia pós-guerra, a economia durante a guerra, ela gera uma demanda, tá? Ela gera uma demanda que faz a economia girar. Então você acha que toda guerra só causa caos? A guerra faz a economia girar. Então é por isso que muitas pessoas não entendem. Mas por que a guerra existe? A guerra só destrói tudo, destrói. Não, é interesse pessoal, é interesse dos grandes magnatas, que ela faz a economia girar. Você produz material bélico e vende. Então, mais ou menos assim, vamos criar uma sementinha de guerra ali entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Presta atenção. Vem e fala, Ucrânia, entra na OTAN. Aí ele sabe que isso vai incomodar a Rússia. E a Rússia pode declarar guerra. Então, a Rússia vem e fala, não vou aceitar, vou declarar guerra contra a Ucrânia. E aí os Estados Unidos vê a oportunidade de preparar armas, material e vender para a Ucrânia. Ou seja, ele cria uma demanda de guerra.
E se eu sou um produtor de material bélico, eu vou vender esse material. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil está querendo pagar de paz e amor para essa questão da Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque Lula tem um alinhamento ideológico com a Rússia, que declaradamente ali é um país de esquerda com visão comunista, tá? Mas o que é o grande ponto aqui, o grande elo aqui? Ele se negou a vender material para a Ucrânia. E isso não pegou bem, isso não deu muito certo para o Brasil. Por quê? Porque ele não vende para a Ucrânia, mas vende para outros lugares. Por exemplo, 156 blindados do Brasil seriam vendidos para a Argentina. 144 blindados do Brasil seriam vendidos para as Filipinas. Ou seja, eu não vou me envolver com guerra, mas eu ganho dinheiro vendendo material bélico, produzindo armas de guerra. Então, não dava muito certo, né? Ou seja, mostrou que o Brasil tem um alinhamento mais ao lado da Rússia. A Alemanha não gostou nada disso, mas o material que a gente produz aqui usa a tecnologia alemã. Então, para a gente poder fazer a venda, a gente precisa da autorização alemã. E aí a Alemanha falou: não autorizo vocês a venderem material para as Filipinas, a não ser que vocês se posicionem na guerra. Ou seja, essa nova ordem mundial que está sendo criada, ela está estabelecendo e forçando que todos tenham um alinhamento. E hoje, tá? Se você analisar hoje, tem duas alas que brigam pelo poder. Uma ala pró-Estados Unidos, uma ala Rússia, tá? Que estão nessa briga. E Lula vai ter que acabar tomando uma decisão. E esse discursinho dele, Lula, paz e amor, não está convencendo muito, tá? E dentro dessa questão da nova ordem mundial, qual que é o ponto, tá, de convergência aqui? Eles querem retirar as liberdades do povo. Eles entenderam que para a massa dominar, ou seja, para que os governos, os governantes sejam tratados como reis, sejam reestabelecidos aquelas mordomias como se fossem monarquias, eles têm que calar o povo. Aqui, em fórum da Unesco, brasileiros defendem maior controle estatal sobre o discurso da internet. A liberdade do povo, a liberdade do cidadão, do catador de lixo, a liberdade do cara que sai da roça, que nem eu, estuda, ganha conhecimento e ganha estrutura, incomoda os grandes, incomoda os poderosos. Então, o melhor caminho que eles têm é tirar a nossa liberdade e nos calar. E aqui, eles querem eliminar qualquer discurso contrário a essa nova ordem que possa existir na internet. E isso aqui não é uma coisa que está rolando só no Brasil, não. O Brasil é adepto disso aqui. Vou te dar um exemplo claro sobre isso aqui. Olha só o que o Eduardo Girão postou. Nicarágua tem já essa regulamentação das redes sociais da internet. Olha só. Ditadura da Nicarágua. Bispo opositor, por falar nas redes, é condenado a 26 anos de prisão. Tá? Você está vendo isso acontecer aqui no Brasil? Para ser claro para vocês, o Lula é apoiador do Ortega. No Brasil, quem apoia mesmo Daniel Ortega? Lula, tá? Olha só, eu vou fazer uma leitura do trecho aqui do que o senador Eduardo Girão colocou. O bispo Rolando José Álvares foi condenado a 26 anos de prisão pelo suposto crime de difusão de notícias falsas pela internet, que foi considerado como traição à pátria. A Nicarágua vive uma ditadura desde 2007, quando Daniel Ortega chegou novamente ao poder. O bispo é membro da Conferência Episcopal. Pronto, falei. Mas vamos lá. O que acontece? Tá? O que é a grande questão aqui? É o que eles querem, é o que eles procuram. Criar um sistema onde todo aquele que for opositor ao sistema implantado, tá? É o sistema implantado, é considerado um traidor, é considerado um antidemocrático, é considerado um condenado, é considerado um terrorista. Então, se você faz qualquer manifestação contra o governo, é cadeia. Dá uma olhada se no Brasil já não está acontecendo da mesma forma que está acontecendo em alguns países. A gente já está com um projeto de Nicarágua pronto, só não vê quem não quer.
Só não vê quem tapa os olhos e foi já contaminado por uma mídia podre que enganou todo mundo, que enfiou na cabeça do povo que, sabe, é ridículo o que está acontecendo. Olha só, a Damares Alves postou aqui, ó, aqui aguardando a manifestação do Planalto e do Itamaraty sobre a perseguição a padres, escritores e cidadãos comuns da Nicarágua. Quem cala consente, ou para ditaduras de esquerda, são só aplausos. E aqui ela cita a questão da Nicarágua aqui. Tá, então, assim, a gente vê que a gente está caminhando para esse sentido aí e, sabe, a mídia vem, sabe, de maneira tosca, escondendo isso e colocando isso como se fosse tudo normal. E não é, tá? E não é. Você vai ver aqui agora... muita gente aí parabenizando o Lula, voltou às relações internacionais com o Brasil. O Brasil está sendo considerado um pateta nas relações internacionais. E quem está falando isso não sou eu não, tá? Quem está falando isso é o próprio William Wack, que eu vou trazer aqui, ó, essa matéria que presta atenção para você entender um pouco mais sobre como o Brasil está sendo visto lá fora. Daniel, ninguém levou a sério isso aí. A minha pergunta... Mas é para dentro. Ok, mas o que ele fala repercute lá fora. E essa boa vontade em relação ao Brasil por questões ambientais, ele está se esforçando para jogar fora com esse tipo de posicionamento que é visto como coisa ridícula lá fora, em bom português. A imprensa alemã, por exemplo, passou a atacá-lo. O tratava como pai dos pobres, defensor da floresta, dos povos originários. O trata agora como um cúmplice objetivo de um ditador com um neo-imperialismo, cometendo crimes de guerra e violando de forma brutal os princípios elementares do direito internacional. Ninguém precisa falar mais? Apoiando ditaduras, um violador brutal de direitos internacionais, um violador brutal de direitos humanos, um violador brutal de liberdades. É simples assim. Não sou eu que estou falando, tá aqui o William Wack falando isso, tá? Então, assim, vocês têm que entender que essa nova ordem que vem consolidando o mundo tem dois lados da briga. E qual o lado que o Lula vai querer assumir, tá? Então, assim, é muito complicado, é muito grave tudo isso que a gente vem assistindo. E assim, muita gente sem conseguir entender os reais objetivos de toda essa sanha, toda essa ganância na busca do poder e na manutenção do poder, mesmo que isso puxe a nossa democracia e a nossa liberdade. Primeiro, as informações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que a Rússia nunca vencerá a guerra na Ucrânia. A declaração foi uma pronta resposta ao discurso do líder russo Vladimir Putin, que suspendeu a participação da Rússia no acordo nuclear com os Estados Unidos. Vamos ver. Centenas de pessoas compareceram para assistir ao líder americano reiterar o apoio dos Estados Unidos e da OTAN à Ucrânia. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Mais cedo, falando a ministros, parlamentares e apoiadores, Putin havia prometido que a guerra continuaria e que, em uma mensagem clara à OTAN, a Rússia seria invencível no campo de batalha. Putin ainda anunciou a suspensão da participação da Rússia no último acordo de controle nuclear com os Estados Unidos, voltando a ameaçar o uso de novas armas estratégicas. Повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливать свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. Após o discurso do líder russo, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou que a saída da Rússia do acordo tornou o mundo um lugar mais perigoso. Stoltenberg disse ainda que a aliança militar concordou em convocar uma reunião de especialistas
para garantir que a Ucrânia tem as armas de que precisa para resistir à ofensiva de Putin. Mais uma vez, Vladimir Putin responsabilizou o Ocidente pela invasão da Ucrânia e disse que a Rússia fez o possível para resolver o problema de forma pacífica. Segundo o presidente russo, a guerra é o resultado da busca dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, por um poder ilimitado nos assuntos globais. Clean up and clear out. There's money on the horizon.